Iglesia, nuestro gran héroe es Jesús, amém, Jesús. Pongamos sobre sus pies, por favor. Nosotros vamos a hacer una oración misionera. Este es un culto de misiones. Y el culto de misiones nosotros ofrendamos para las misiones. Yo no sé si usted sabe, pero la ofrenda que usted echó en este alfolí hoy, no los diezmos son para mantenimiento de la iglesia local. Pero la ofrenda nosotros enviamos a una caja misionera, que es la responsable por la plantación de nuevas iglesias. Hoy, por ejemplo, hay un bautismo en la iglesia de Valencia. La iglesia de Valencia fue plantada día 1 de octubre. Hoy es el primer bautismo de la iglesia de Valencia. Esta iglesia tiene solamente 4 meses y hoy está bautizando 8 hermanos. ¿Sabe o que esto significa? Que a cada 15 días esta iglesia ganó una nueva vida para Jesucristo. E usted hace parte desta obra. Aunque usted não tenha ido a Valência, pero cada vez que usted ofrenda para as missões, você está sendo parte dessa obra. Cada culto de missões nós apresentamos uma igreja, apresentamos um pastor. Em el culto de missões passado, que foi o culto de enero, o primeiro culto de missões del ano, nós oramos por la igreja de Málaga, porque eu sou um missioneiro, não hace falta dizer que não sou de Málaga. Mi cara denuncia, mi acento malagueño me denuncia. Então, é claro que sou um missioneiro. E a igreja, hoje nós vamos orar por a igreja de Torremolinos, que está aqui muito cercana. Eu quero que você ore por el pastor Leandro, a irmã Eliane, os hermanos que congregam allí. Aí está a bandeira de Torremolinos. E eu quero que você, temos um propósito, uma meta para os próximos meses em Torremolinos, que é cambiar o local da igreja. Queremos ir para um local menos turístico e que esté mais cerca das pessoas que vivem em Torremolinos, porque a zona onde estamos é um local de muitíssimos hotéis. Vocês conhecem Torremolinos, um passo de turistas. E está bem os turistas, mas eles entram e já se vão para seu país. Então, se nós queremos acercar-se à população que vive em Torremolinos. Então, eu quero que você ore ao Senhor por esse propósito, para que o Senhor nos dê um local, para que o Senhor nos abra uma porta. Amém? Em que direção está Torremolinos? Quantos são buenos de geografia? É para allá, não? Porque eu sei que corre aí na carretera e se vai para allá. Então, se você pode levantar suas 2 manos em direção a Torremolinos, eu creio que está mais ou menos para este sítio aqui, não? Se você pode levantar suas 2 manos, cerrar seus olhos, trazer à memória a cidade de Torremolinos, nós vamos declarar que Torremolinos pertenece ao Senhor Jesus. Nós escuchamos em las noticias que Torremolinos foi consagrada a demônios, pero nós consagramos a Deus e declaramos, Senhor, que cada habitante desta cidade te pertenece, Senhor. Torremolinos é do Senhor Jesus. Senhor, nós clamamos por el pastor Leandro, a irmã Eliane, Senhor. Senhor, llena eles cada dia mais de graça, de poder, de valentia del alto, para ganhar esta cidade para Jesus. Senhor, nós clamamos por cada membro desta congregação. Senhor, abre as portas de um novo local. Prepara o local que o Senhor quer, donde estejamos, Senhor. Senhor, nós profetizamos a expansão da igreja de Torremolinos. Este ano é o ano da expansão e nós creemos que será um ano de crescimento, de prosperidade, de salvação de almas. Profetizamos em nome do Senhor Jesucristo que Torremolinos será uma igreja relevante para esta cidade. Em nome de Jesus. Quantos creem, dizem amém. Aleluia, glória a Deus. Onde está sua Bíblia? Por favor, ábrala. Se você tem aí seu teléfono
e tem a aplicação da Bíblia, também pode utilizá-lo. Se não tem nada, o texto estará na pantalla. Salmos de número 23, versículo 1 hasta el 6, ok? Pero quero pedir-te uma coisa. Se você vai ler a Bíblia em seu teléfono, ponga aí em el modo vuelo, em el modo avião, porque agora vamos volar, não? Assim nenhum mensagem de WhatsApp vai te estorbar, não? Solamente se quede com a Bíblia. Sabe, irmãos, que às vezes passa uma coisa muito triste na igreja, que algumas pessoas vêm à igreja e se quedam todo o culto em el teléfono. Miram Instagram, Facebook, vídeos de YouTube. Eu quero te dizer que isto é uma tremenda falta de respeito com tu Deus. Porque se tu estás em la presença de uma pessoa, você já foi a uma cita com uma pessoa, que a pessoa se quedou mais em el teléfono do que hablando contigo, é muito desagradável. Ora, nós estamos em uma cita com o próprio Deus. Se você vai utilizar para ler a Bíblia, amém, mas solamente para isso. Quando chegar em casa, você vai ter tempo de girar por todas as redes sociais, mas agora não é tempo para isto. Además de uma falta de respeito com Deus, é uma falta de respeito com tu irmão que está ao lado, porque isto despista a atenção de tu irmão. Então, eu quero te pedir que este momento, todo o que distraiga, quite tu atenção, deixa de lado. Sabe por quê? O próprio Deus está aqui esta manhã, e Ele tem uma palavra para a sua vida, uma preciosa palavra, e Ele necessita da máxima atenção de los hermanos. Eu estou dando esta palavra em general, porque eu sei que vosotros são gente inteligente e já pilharam o mensagem, para que não seja necessário um irmão de la recepção acercar-se a ti e fazer como hace com os niños, não? Confiscar o teléfono, correr o teléfono, que não seja necessário isto. Amém, meus irmãos? Salmos de número 23, versículo 1, quantos encontraram? El Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastos me hace descansar, junto a águas tranquilas. Perdona, junto a tranquilas águas me conduzem. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por vales tenebrosos, não temo peligro alguno, porque tu estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Dispone ante mim banquete em presença de mis inimigos. Has ungido com perfume mi cabeça, has llenado mi boca a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitarei para sempre. Amém, meus irmãos. Cerre vossos olhos, abre com Jesus. Senhor, tu estás aqui, porque podemos sentir tu presença. Senhor, eu te pido uma vez mais que esta manhã o Senhor traga uma palavra viva, eficaz, fresca de los cielos, e que cada pessoa possa sair de aqui distinto, Senhor, de la maneira que entrou, em el nombre de Jesus. Amém. Sentar os hermanos, por favor. Hoje é um culto de missões, culto misionero. E se eu fuera a hacer mi voluntad, hoje predicaria uma palavra com enfoque misionero, ¿no? La mesa es mucha, pocos son los obreros, ¿no? Samuel, ¿no? Predicaria algo em este sentido. Pero eu aprendi uma coisa, aún de ser muito ordenado com o programa de la igreja. El que deve estar en el programa del culto no es el pastor, es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, aunque nosotros, claro que tenemos un orden, porque dice la Biblia que la obra de Dios se hace con orden y decencia, este orden no puede impedir que el Espíritu Santo trabaje con libertad. Una cosa no impide la otra. E dentro deste orden, o Espírito Santo quer falar acerca desta palavra esta manhã, né? Porque seguro, eu não sabia quem venia ao culto e quem não venia à reunião, pero o Senhor já sabia que tu estarias aqui.
Por isso o Senhor preparou esta palavra. Esta palavra não é para aqueles que não vieram. Esta palavra é para você. O Salmo de número 23 é o Salmo de Davi. Bueno, algunos teólogos creem que Davi escreveu este salmo mientras pastoreava as ovejas de seu padre, porque habla del pastor de ovejas. El Salmos empieza en el verso 1 la declaración que el Señor es mi pastor, nada me falta. En otras palabras, Él está declarando, nada me falta porque el Señor es mi supremo pastor. Esto es todo lo que necesito y es suficiente para hacerme feliz. Essa é a declaração. Manos, todo o que nós outros necessitamos é ter o Senhor como nosso pastor. Quizás você diga, pastor, pero eu tenho outras necessidades. Por exemplo, necessidades financeiras. Eu sei. E Jesus também lo sabe. Pero Ele mesmo declara em sua palavra: busquem primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão añadidas. O que nós outros necessitamos é mais Jesus, mais de Jesus, hasta rebosar de la presença de Deus e as demais coisas. E as demais coisas vendrão, serão consequências de uma vida para com Deus. Há pessoas que nunca estão felizes, nunca estão realizadas, nunca estão satisfeitas com a vida, sempre estão reclamando, murmurando, protestando, porque falta mais de Jesus. Tu diz, não, pastor, eu venho à igreja e tu não estou falando de religiosidade. Não, pastor, eu tenho a tarjeta de membro, eu sou hasta obreiro na igreja. Eu não estou falando disso, irmão. Porque existem obreiros vazios e existem membros llenos. Então não tem nada a ver com isso. Tem a ver com entender que todo o que necessitamos está em Cristo. Existe um vazio interior dentro de todo ser humano. E este vazio só pode ser llenado com a presença de Jesus. É justo, o hueco é justo del tamanho, e essa é uma figura de linguagem, claro, del tamanho de nosso Deus, para llenar, para ser completo. Quando nós invitamos as pessoas para passar aqui adelante, há uma frase que dizemos: você quer reconhecer Jesus como su suficiente Salvador? Sabe o que quer dizer esta coisa, hermanos? Esta palavra é que Jesus é suficiente para llenar-te, para liberar-te. Você não necessita de nada mais. Sabe por quê? Do que vale ter todo se não ter Jesus. A gente que não tem nada, pero tem Jesus. E entende, se tem Jesus, nada lhe falta, porque Jesus é seu supremo pastor. Então, minha oração esta manhã é que você saia daqui lleno, embriagado por la presença de Jesus. Diz a Bíblia: não vos embriagueis com vinho, emborracheis com vinos, em qual há dissolução, pero sejam llenos del Espírito Santo de Deus. Lleno del Espírito Santo de Deus. O que nós necessitamos é Cristo, Bíblia, oração, ayuno, Jesus. Pero pastor, a gente vai me chamar de louco. Bueno, diz a Bíblia que a palavra do Senhor, o Evangelho, é loucura para aqueles que perecem, pero para nós é poder de Deus. Hablaram isto de Pablo, Cefas, quando mira Pablo hablando acerca de Jesus, ele diz: Pablo, as muitas letras estão te deixando louco, está lendo muita Bíblia, está estudando muitíssima Bíblia. Irmãos, que nos quedamos enamorados, apaixonados, loucos por estudar mais da palavra do Senhor, por buscar mais a presença do Senhor, por ayunar mais. É que o Senhor quer rebolsar em nós e estamos assim, de gotitas em gotitas. Não, há um mar, há um manancial de águas vivas preparado para nós. O verso 12 ele diz: em verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas águas
me conduz. Permita que o pastor Jesus te conduzca a um lugar de paz. Porque servir a Jesus é desfrutar de uma verdadeira paz. A paz que você não encontrará em nenhuma outra parte do mundo, em nenhuma outra persona do mundo, você encontrará a paz que solamente o Senhor tem para dar. ¿Por quê? Porque a paz que vem do Senhor não é uma paz interior, não é uma paz que vem das circunstâncias, não é uma paz que vem das pessoas, não, é uma paz que vem de Cristo. Ela habita aqui. Então, Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Esta paz não é a ausência de problema, esta paz é em meio a problemas. Todos estão loucos, preocupados. Eu tenho paz. Eu me acordo quando começou a pandemia, alguns crentes se quedaram, não? Ai, e agora, pastor? E agora? Que será de nós outros? Mas eu percebia que alguns não se preocupam com seus filhos, com a família, mas há uma paz aqui dentro que o mundo não pode entender e não pode desfrutar. Há uma segurança que todo terminará bem. Há uma frase que me gusta que diz assim: eu he leído o último capítulo da Bíblia, todo terminará bem para a igreja. Todos conhecem o último livro da Bíblia, pero todos conhecem o fim da história, ou ao menos o fim desta história que conhecemos. Todo terminará bem para a igreja do Senhor Jesucristo. Já conhecemos o final da película porque está na palavra do Senhor. Estamos predestinados ao cielo porque esta é a habitação da igreja do Senhor Jesus. Esse é o lugar onde vamos morar. Então, permita que o Senhor te llene de paz, para que estas preocupações te deixaram louca, estas angústias, esta cabeça que não para de pensar em tantas coisas. Descansa em Ele, Senhor. Permita que tua alma descanse em Ele, Senhor. Repousa em Ele, Senhor Jesucristo. Permita que o Senhor te devolva a oportunidade de dormir sem medicamentos. Eu quero declarar uma palavra esta noite que o Senhor, melhor esta manhã, que esta manhã o Senhor irá sanar pessoas que dependem de medicamentos para dormir. Reciba, creia em esta verdade em nome de Jesus. Seja sanado em nome de Jesus. O Senhor te dará uma paz que te devolverá o sueño e as ganas de dormir por la noite. Porque o Senhor é aquele que nos sana por completo. Há paz de Deus em este lugar. Quando nós saludamos uns aos outros e dizemos que a paz do Senhor esteja contigo, é mais que um saludo. Nós estamos declarando a paz de Deus sobre a vida de nossos irmãos. Quando vosotros fazem assim com as manos e eu digo que a paz de nosso Senhor Jesucristo seja com todos, eu estou declarando que a paz do Senhor reine em tu coração. Permita, o Senhor quer te coger em los braços e te levar a um lugar de descanso junto às águas tranquilas. Não seja resistente ao abraço do Senhor. Mira, hermanos, quando nós miramos o capítulo, ou melhor, o versículo 3 e a parte A diz que o Senhor infunde novas forças. Eu não sei como você chegou aqui, irmãos, cansado. Às vezes a vida cansa. Há pessoas que já desistiram de viver, sabe? Porque estão cansados. Às vezes cansa. Às vezes os filhos cansam porque não trabalham. Vou falar uma coisa que só porque é o Senhor mesmo. De minha parte não falaria. Às vezes o marido está cansa da mulher e a mulher cansa do marido. Não, claro que em vossa casa não passa, tonteria. Só na minha. Mas às vezes tu diz, Jesus, sabe que cansa? Cansa às vezes. Este é o lugar de correr novas forças. O Senhor irá te infundir novas forças. Você irá sair desta porta não como entrou, pero com suas forças renovada por el Senhor Jesus. ¿Sabe por quê? A palavra de Deus é alimento para nossas almas. E mientras eu estou ministrando aqui, o Senhor está te alimentando. Há um banquete espiritual aqui esta manhã.
E eu sempre pedi uma coisa ao Senhor, eu sempre pedi uma coisa ao Senhor, hermanos, e essa coisa o Senhor está nos dando aqui em la igreja. Eu sempre pedi, Senhor, me dê autoridade para predicar sua palavra, que não seja a potência de minha voz, porque não tenho, que não seja a eloquência, porque castelhano não é meu melhor idioma, pero que seja a presença do Senhor e a autoridade do Senhor que te infunde novas fuerzas. ¿Sabe por qué, hermanos? Cuando el Señor es adorado, no es la elocuencia del predicador, no es la capacidad vocal de la cantante, no, es la gracia superabundante de Dios. Y usted entra a este lugar e vai sair de uma forma distinta, não porque temos melhores músicos, não porque temos os melhores cantantes, não porque temos os melhores predicadores, pero há uma coisa que esta não deixamos de lado, é a presença do Senhor. É a presença do Senhor. Que nos faltem músicos, às vezes nos falta cantante e às vezes hasta falta predicador, que não falte a presença do Senhor. Sabe o que renova tus forças? É a presença do Senhor. Aproveite que Jesus está aqui e pide a Ele, diga: Senhor, renueva minhas forças, renueva minhas forças. O Senhor sabe, o Senhor conhece e sabe que algumas áreas de tu vida tu já está harto, já está cansado, já está cansada, e esta manhã Ele renueva tus forças, infunde alento para nossas vidas. Quantos estão vivos? Glória a Deus. Salmo de número 46 diz que o Senhor é nosso refúgio ou nosso amparo, em outras traduções. O Senhor é nossa fortaleza. É um amparo presente em los dias de angústia. Hermanos, como é bueno ter o Senhor. Não somos fortes porque somos super homens, super mulheres. Não somos heróis, como cantou a irmã aqui, nosso herói é Jesus. Então, se somos homens, às vezes eu digo aqui, irmão, também cansado, debilitado, preocupado, pero eu me sento aí, e vem um irmão aqui dar uma palavra, vem outro canta, e o Senhor vai renovando as forças. O culto de los hombres para mim é um deleite. O culto de los hombres para mim é um banquete, porque aí eu tenho a oportunidade de escutar mis hermanos, de falar menos e escutar mais. Às vezes eu digo aí cansado, preocupado com o que vou predicar o próximo domingo, e o Senhor empieza a ministrar, e os hermanos não sabem, pero eles estão ministrando sobre minha vida, e este momento o Senhor está fortalecendo. O problema não é chegar em el culto cansado, preocupado, lleno de problemas. O problema é sair del culto desta mesma maneira. Eu nunca me permiti chegar em um culto e sair de la mesma maneira. Não importa quem canta, não importa quem predica. Se Jesus está aqui, eu quero viver algo novo com o Senhor Jesus. Eu quero viver uma experiência nova com o Senhor Jesus. A parte B do versículo 3 diz que me guia por sendas de justiça, por amor de tu nome. Está aí? Está aí. É de su nome, não? Eu estou em su nome. Hermanos, Deus é justo. Ok? Ponto. É um atributo de Deus. Ele é nosso abogado, diz a Bíblia, e se apresentará também como juez. Você necessita crer em la justiça de Deus. Pastor, e quando eu tenho a oportunidade de crer em la justiça de Deus? É quando eu estou sendo injusticiado por outros, pero não me defendo em causa própria. Não peleio, não aumento a voz, porque eu creio que meu Senhor é justo e juzgará todas minhas causas. Ele é meu advogado e meu juiz. Uma vez uma pessoa me disse assim: pastor, já há anos já, sabe que há uma pessoa aí que está falando mal de ti? Disse: eu não sabia, tu que me atraíste esta boa notícia. E ele disse: pastor, tem que fazer algo, tem que reunir estas pessoas, fazer uma reunião. Eu disse: tonteria, é quando eu intento me defender-me com minhas próprias mãos. Eu disse: o Senhor
me defenderá. Essa solo para os brasileiros. El Senhor me defendereis. ¿No? Eu digo, el Senhor é meu juiz. O Senhor te conoce, hermanos. Mira, eu posso enganar a vosotros, pero a Deus não. Podemos enganar um ao outro, porque temos esta capacidade. Tanto é que há a profissão de ator, atriz, porque temos a capacidade de representar muito bem, uns com melhores talentos, outros com piores talentos. Agora, a Jesus é impossível, diz a Bíblia, que aún a palavra não chegou em nossa boca e o Senhor conhece. O Senhor conhece a intenção do coração humano. Por isso, creia em la justiça de Deus e permita que o Senhor te defenda. E permita que o Senhor, ¿sabe por quê? Diz a Bíblia que em la ira humana não obra la justiça divina. Quando você se ira, Deus não obra com justiça. Pero quando você se põe em la presença do Senhor e diz, Senhor, juzga mi causa. Se eu sou culpado, passarei por tu juízo. Pero se sou inocente, passarei por tu juízo. Pero que seja mi juiz. Isso é confiar em la justiça de Deus. Isso quando estão aí, Senhor, eu estou sendo injusticiado, pero tu és mi juiz. Amém, irmãos? Sabe por quê? O justo conhece o caminho da justiça. O ser humano, por mais que intentamos fazer justiça, somos falhos em nossa justiça. Quantos já foram a cárcere sem merecer? Quantos já foram acusados de um crime sendo inocentes? E quantos, aún cometendo um delito, um crime, estão em la calle? Porque a justiça humana é falha, pero a justiça de Deus, creia em esta justiça. Aunque a justiça de los hombres falle, a justiça de Deus nunca fallará. Versículo 4. Aún se vou por vales tenebrosos, não temo perigo algum, porque tu estás a mi lado. Esta semana eu he visto este versículo de uma forma muito graciosa na internet. Estava este versículo e estava um pollo caminhando delante del KFC. Eu me reí muitíssimo, né? O pollo caminhava delante del KFC e estava este versículo, né? Eu disse, com nós outros não somos pollo, pero a Bíblia nos compara a ovejas, não? E às vezes somos como ovejas, como escreve a carta a los romanos, ¿no? Como ovejas que são levadas aí delante de vossos inimigos todos os dias. Mira, hermanos, o caminho ou a caminhada com Cristo não é sempre média, não é sempre hermosa. Há umas buenas carreteras, pero há alguns caminhos difíceis, com pedras, difícil de caminhar. O Senhor nunca nos ha dicho que seria fácil. Nunca. Tanto que o texto diz que há um que passe por vales tenebrosos. Então, se há vales difíceis de suportar. Pero há uma declaração deste versículo que diz que há um que passe por caminhos perigosos, ou há um que passe por vales tenebrosos, tu estás comigo, tu estás a mi lado. É uma segurança que não é por onde passarei, é com quem passarei. O problema não é por onde passamos, é com quem vamos. E se o Senhor está conosco, aunque seja por vales. ¿Sabe por quê? Porque Deus, há uma canção em Brasil muito bonita, antiga, que habla acerca disso. Deus é o Deus de los vales, pero Deus também é o Deus de las montanhas. Deus é o Deus de los vales, pero Deus também é o Deus de las montanhas. Deus é um Deus de cerca, pero também é um Deus de lejos. Então, o Senhor é aquele que está conosco em los melhores dias, pero também em los peores dias. Então, a questão não é para onde tu estás, é com quem tu estás. Pedro ha entendido muito bem isso. Ele declara a Jesus: para quem iremos, se solamente tu tens palavras de vida eterna? Pedro não está preocupado para onde ir. Não, ele está preocupado para quem ir.
porque independente del lugar, si el Señor está con nosotros, aunque sea en el valle, aunque sea en el foso de los leones, si el Señor está con nosotros, nos dará el livramento. Aunque sea en un horno caliente, si el Señor está con nosotros, nos dará el livramento. Aunque delante de nosotros esté un mar y atrás esté Faraó con sus soldados, si el Señor está con nosotros, nos dará el livramento. El problema no fue Moisés y el pueblo hebreo estar delante del mar y los soldados atrás. El problema no fue Sadraque, Mesaque y Abednego ser echados en una fornalha, en un horno mejor. El problema no fue Daniel fue echado en el foso de los leones. Todo esto pasó. La diferencia, lo que cambió toda la historia, fue que el Señor estaba con él. Tanto que vuestros inimigos miran para él y dicen así: nosotros no echamos 3, pero hay uno más. El cuarto hombre está dentro del horno. Dentro del horno, hermanos, nem olían queimado. Eu hago la comida e já quedo assim. Nem olían. ¿Por quê? Porque la clave es el Señor está con nosotros. Aunque usted esté pasando por vales, si pastor, estoy pasando por vales de sombra y muerte, estoy pasando por caminos difíciles, pastor, solo Dios sabe, solo Dios sabe. Entonces haga una oración esta mañana, dice: Señor, en estes vales tenebrosos, quédate comigo, quédate a mi lado, yo quiero tener tu presencia. Porque dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor las librará de todas, de todas. Si el Señor está con nosotros, el livramento es seguro, seguro. El texto habla, versículo 5, dispone ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido mi perfume, ou melhor, com perfume mi cabeza, has llenado mi copa de rebosar. Este texto habla de honra. Es bueno ser honrado por los hombres, pero mejor es ser honrado por Dios. Por Dios, por Dios. Às vezes los hombres se equivocam na hora de honrar, ser gratos. Eu como pastor seguro que um momento vou me equivocar na hora de te honrar. Pero quando trabalhamos para o Senhor, Ele nunca se olvida. Então, permita que o Senhor te honre, sea humilde, sea humilde. Santiago capítulo 4 e versículo 10 diz: humilhem-se delante do Senhor e Ele los exaltará. Santiago capítulo 4 versículo 6, la parte B diz: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ser humilde, humilde. La característica de un seguidor de Jesús es ser humilde, porque el Señor honra, el Señor exalta a los humildes, pero el Señor, dice la Biblia, es aquel que se opone a los orgullosos. El Señor es un Dios que honra. En el momento certo, en la hora correcta, el propio Dios tratará de honrarte. El versículo 6 dice que la bondad del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Él habitaré para siempre. Mi hermano, no permita que nada y nadie te separe de la casa de Dios o te aparte de Dios. Tanta gente se apartando de la presencia del Señor. La apostasía crece muitísimo. Tantos abandonando la casa de Dios, abandonando la presencia del Señor. Por eso dice la Biblia: el que está en pie, cuide para que no caiga. Para que isso também não aconteça contigo. Se mantenha firme na presença do Senhor Jesucristo. Às vezes se apartam da presença do Senhor por nada ou por casi nada. Não cambie esta presença por nada. Não cambie este lugar por nada. Porque eu passei 2 anos apartado da igreja em minha juventude. Eu sei o que é sentir a presença do Senhor, o que é ser lleno e o que é ser vazio. É triste. Alguém que já provou, já desfrutou da comunhão íntima com Deus,
de estar vazio. Eu ia para a igreja e parecia uma neveira. Os irmãos glorificavam, alabavam e eu não sentia nada. Entrava frio, saía helado. Helado não, frio. Helado é português, menino. Entrava frio e saía frio. Nada cambiava. Parece que eu estava dizendo, esses irmãos aí estão muito exagerados. Não é para tanto. Não é para tanto. E foi tão difícil, irmãos, volver a sentir a presença do Senhor, porque o pecado me separava desta presença. Ou seja, eu me acercava ao Santo de los Santos, pero não poderia desfrutar de Ele, porque o pecado que habitava em mim não permitia. Se foi um processo, E quando eu volvi a sentir uma vez mais a presença do Senhor, eu disse, uau, eu entendo muito bem a oração de Davi quando peca e diz, Senhor, não quites de mim tu presença. Não quites de mim tu presença. Eu não quero ser vazio de tu presença. Eu não quero ser vazio de tu presença. Porque uma coisa é uma alabança vazia, outra coisa é uma alabança llena. Uma coisa é uma predicação vazia, outra coisa é uma predicação llena. Uma coisa é um crente vazio, outra coisa é um crente lleno. Eu sempre ia ao Senhor e pido ao Senhor, não, eu não quero me apartar de tu presença. Sei que tenho minhas debilidades, tenho os meus falhos, não sou perfeito, pero não deixarei tu casa, não deixarei tu presença por nada em este mundo. Nada. Eu quero falar aqui com os jovens e adolescentes que estão aqui. Escute, porque a palavra de Deus é para ti, é especial para ti este momento. Tome uma decisão, agora, em sua adolescência e juventude, a nunca abandonar a casa de Deus. Eu sei que tu tens suas debilidades como eu tenho, pero esta decisão cambiará toda a história de sua vida. Tome uma segunda decisão, a nunca unir-se a um jugo desigual e dizer, Senhor, eu quero casar com uma pessoa crente. Eu tinha um único critério quando eu fui elegir minha esposa, um único critério, eu queria uma pessoa crente. O demás, lo que Deus quiser. Eu dizia, eu tive 3 novias, solamente 3, que me acorde, solo 3. E las 3, sabe por que eu não me casei com elas? Porque se apartaram da igreja. Hasta veniam à igreja, pero eu percebi e dizia, como diz André Valadão, não é crente. Quando eu he visto Pamela entrando na igreja, com aquele pelo, Pamela tinha o pelo por aqui, assim, não? E quando eu fui falar com ela, ele disse, esta chica é mais crente que eu. Minha esposa tem muitos defeitos, irmãos, não é perfeita, pero é crente. Isso eu posso dizer. Mira, eu vou contar uma coisa para vocês. Pamela está aqui? Está para os ouvidos, A irmã a madre de Jaile ia vir de Brasil. Nós queríamos ser uma surpresa para Jaile, não? Então, eu sabia que sua irmã ia chegar de Brasil, mas não poderíamos contar a Jaile, porque era uma surpresa. Então, me chamou meu tio de Portugal e disse, vai chegar a madre de Jaile, mas não conte para ela, porque queremos fazer uma surpresa. E Pamela estava com Jaile umas horas antes, e Jaile falaram acerca desse tema. Ela disse, não, tu madre não vendrá, ¿qué? Como vai deixar seu abuelo aí, porque cuida de nosso abuelo? E eu abri isto ela por la noite e ela disse, eu não vou mentir a Jaile. Disse, que carinho? Não, mentir é pecado, eu não vou mentir. E disse, meu Deus, agora tem um lío. E disse, não, tu não vai mentir, tu vai omitir. Não vai dizer a verdade. Disse que não puedo. É porque, como eu vou chegar delante dela e vou dizer depois que eu sabia, eu estou mentindo, eu não posso mentir. Disse, menos creyente um pouquinho, carinho. Menos um pouquinho. Ela disse que eu não posso mentir. Se há uma coisa, irmãos, que é difícil convencer-as para mentir. De las coisas mais pequenitas e mais sencillas da vida. Adolescente e jovem que está aqui, se este chico e esta chica não é creyente, não é para ti. E te digo que esta decisão cambiará todo o rumo de sua vida. Todas as 3 novias que eu tive estão apartadas da igreja hoje, com sérios problemas. E eu digo, o critério foi certo. Uma pessoa que servisse ao Senhor com sinceridade. Às vezes estamos muito preocupados com tantas outras coisas e não estamos e nos metemos em um jugo desigual e depois pagamos um alto preço
por las decisiones que tomamos. Yo no te digo que es la garantía que todo irá a salir bien. No, hay personas que se casaron en la iglesia siendo creyentes y las cosas no fueron bien. Pero yo te digo que las posibilidades de equivocarse son menores cuando nosotros tomamos esta decisión. ¿Y por qué yo estoy hablando de los jóvenes y adolescentes aquí de la iglesia? Yo ya termino en 5 minutos. ¿Por qué yo estoy hablando a vosotros? Porque, hermanos, Dios envió un avivamiento tan grande sobre las Américas, sobre Norteamérica, sobre Sulamérica. Un avivamiento como no envió sobre otros continentes en este último ciclo. En este último ciclo que pasó, el avivamiento fue sobre las Américas. Y de las Américas salieron misioneros para todas las partes del mundo. Por eso usted encontrará en toda la Europa misioneros latinoamericanos, en toda la Europa. Usted encontrará en todo el mundo misioneros norteamericanos. Las Américas fueron impactadas por un avivamiento. Y somos nosotros que el Señor ha elegido para traer este avivamiento a Europa. El Señor nos ha traído a este país para ser la semilla de un gran avivamiento. Y yo creo en un reavivamiento sobre Europa. Que el Señor levantará chicos y chicas, jóvenes, llenos de la autoridad, de la presencia del Señor, para predicar el Evangelio, para alabar al Señor e impactar a esta generación con la palabra del Señor. El Señor cuenta contigo, joven. El Señor cuenta contigo, adolescente. Él necesita de ti. Porque hoy yo estoy aquí en esta plataforma, pero mañana serán vosotros. Mañana serán vosotros. Nosotros solo estamos preparando el camino. Estamos creando la plataforma, porque el mejor del Señor para Europa aún está por venir y vendrá por la mano de los jóvenes y de los adolescentes de esa generación. Yo creo, hermanos, cuando la palabra dice, jóvenes, vosotros son fuertes, porque vencestes el maligno y la palabra de Dios está en vosotros. Yo creo que Dios utilizará a los jóvenes de esa iglesia con poder y autoridad de los cielos para predicar con gracia y unción. O que nosotros estamos haciendo aqui é pouco, perto ou cerca de que o Senhor obrará com eles, pero decida não se apartar da presença do Senhor. A única coisa que você necessita decidir é dizer, Senhor, daqui eu não me saio de tu casa, não me apartarei. Ponga sobre seus pés, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos apartará do amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito. Por tu causa, siempre nos llevan a muerte. Nos tratan como a ovejas al matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Pero estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni demonios, nem el presente, nem el porvenir, nem la altura, nem la profundidad, nem alguna otra criatura podrá separarnos del amor que ha manifestado por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede volver la canción al principio, por favor? Esta canción se llama Salmo 23. Pode poner a todo el sonido para que los hermanos sean edificados por esta palabra cantada. Eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aleluya, aleluya. Baja un poquito la música, solo para yo hablar algo a la iglesia. Hay un texto en Romanos, capítulo 10 y versículo 8 adelante, que dice así: ¿qué afirma entonces? ¿La palabra esta es cierta para ti? Esta palabra predicada. ¿La tienes en la boca y en el corazón? Baja un poquito el sonido. Y en la sombra y muerte, Las tiene en la boca y el corazón. Esa es la palabra de la fe que predicamos. Y si confesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y cree en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confesa para ser salvo. Yo quiero hacerte dos invitaciones. La primera es para que usted confese a Jesucristo como su único Salvador. Si usted aún no lo hizo, pastor, es necesario, yo acabo de leer, que es necesario confesar con el corazón y con la boca. Y para usted que está apartado de la casa del Señor, pero hoy ha decidido regresar a la casa del Padre, si esta es tu decisión, yo quiero te invitar a venir aquí adelante. Vamos a orar por ti. Venga, pero venga rápido. Tengo poco tiempo y quiero hacer otra invitación. Yo no puedo terminar esta predicación. Yo no puedo cerrar este momento sin antes hacerte esta invitación. Venga mi hermano, venga mi hermana. Si este es tu caso, pastor, yo creo, pero la fe en Cristo es una fe pública. Yo quiero declarar esto de forma pública. Venga, vamos a orar por ti. Rápido, rápido, rápido. Aí está venindo. Vamos aplaudir ao Senhor. Me acompanha, não? Me acompanha. Glória seja dada ao Senhor. Glória seja dada ao Senhor. Glória seja dada ao Senhor. Pode deixar a alabança. Eu vou te dar um minuto mais. Se você deseja tomar essa decisão e vir aqui, vamos orar por ti. É solamente isto. Solamente isto. Solamente isto. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Hay alguém mais? Jesús te espera de braços abertos. Não perda a oportunidade. Não perda a oportunidade. E a igreja adora, a igreja adora. A igreja adora. Mientras adoramos, as cadenas se rompem. Toda resistência se rompe. Quando a igreja adora. Quando a igreja adora. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quedem aqui deste lado, vosotros, os dois que veniram. Quedem aqui. Venga para este lado. Aqui. Eu quero hacerte uma segunda invitação. Eu quero orar por pessoas que querem fazer parte deste avivamento que eu falei.
por pessoas que querem ser utilizadas por Deus com graça e unção, para predicar, para alabar, para tocar um instrumento. Eu quero orar por pessoas que buscam dones da parte do Senhor, como dones de sanidade em enfermos, dones de profecia. Venga aqui deste lado, eu quero orar por ti neste momento. Vamos orar. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable. Vamos orar, meus irmãos. Se tu pode bajar a música, por favor. Nós vamos orar primeiro por eles que tomaram esta decisão tão importante. Como é seu nome? Matias. Vamos orar por Matias e por Graciele. Os outros podem levantar suas mãos em direção a ele. Senhor, te alabamos, porque tu palavra é amor. Tu palavra chega onde nós outros não podemos chegar. E esta manhã, o Senhor obra, Senhor, um grande milagre, Senhor, na vida de Graciele e Matias. E minha oração, que a partir deste momento o Senhor possa começar a escrever uma nova história, Senhor. Assim como o Senhor me perdonaste, perdona seus pecados, escreve seu nome em el livro de la vida, e que tu Espírito Santo venga a habitar, Senhor, dentro de eles, e que eles possam sair de aqui seguros de la salvação, porque declararam com a boca e com o coração, de forma pública, que crê que Jesucristo é o Senhor e Salvador. Como igreja, nós nos alegramos, celebramos a tu nome e recebemos nossos irmãos como membros da família da fé. Quantos podem glorificar ao Senhor por isso, meus irmãos? Amém. Vamos orar por esses irmãos que estão aqui. Senhor, minha oração é a mesma do profeta Abacuque: aviva tu obra, aviva tu obra. Espírito Santo de Deus, dá dones espirituais esta manhã. Necessitamos mais do que talento, necessitamos de dones, Senhor. Senhor, necessitamos de dones para predicar tu palavra. Necessitamos de homens e mulheres com autoridade pelos céus. Necessitamos, Senhor, de mais do que cantantes. Necessitamos de adoradores que quando abram sua boca, a glória e a unção do Senhor les acompanhe. Necessitamos, Senhor, de pessoas com dones de milagros sobrenaturais, para que Espanha creia que Jesucristo é o Senhor, que tu eres el mismo Deus, ayer, hoje e sempre será. Levante esta manhã, Senhor, missioneiros, profetas para esta geração, pastores, missioneiras, Senhor, que harão parte deste grande avivamento, Senhor, que o Senhor ha reservado, que o Senhor ha preparado para a Europa. Que tu, Espírito Santo, que está aqui, llene, Senhor, llene cada coração, cada vida. Vamos seguir adorando ao Senhor com esta alabança uma vez mais. Mientras nós outros alabamos ao Senhor, o Espírito Santo de Deus ministra sobre a vida e o coração. Haga assim com tus manos em señal de receber ao Senhor, porque o Espírito Santo que está aqui ministra sobre sua vida este momento. Mira, o Espírito Santo não necessita de mim, não necessita de la música, não. O Espírito Santo necessita solamente de um coração disponível e disposto para receber esta graça e esta unção. Lleve para sua casa o Salmo de número 23, clavado em tu coração. Lleve esta palavra, viva esta palavra, camine sobre esta palavra, pratique esta palavra e permita que o Senhor seja o supremo pastor de tu vida e nunca mais abandone a casa de Deus. Receba esta palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode poner a alabança e vosotros podem regressar para seu lugar, adorando ao Senhor Jesus.